Olá, muitíssimo boa tarde, que bom estar aqui com vocês. Eu sou o professor João Bastos, trabalho com constelação familiar, sou psicólogo e estou aqui para falar com vocês hoje sobre um assunto que eu tenho certeza que vai mexer aí com você, tá? Nós vamos falar a respeito de relacionamento, mas em especial o que fazer, né? Quando acaba o relacionamento, como é que nós ficamos? E aí, boa tarde, né? Você que está entrando, boa tarde você que quer conhecer um pouco mais, quer saber um pouco mais sobre esse pensamento, né? Mas hoje você não vai ter o pensamento só do professor João Bastos, você vai também ter o pensamento da escritora Alessandra Figueiredo, que vai nos falar um pouco, né? Como superar o término de um relacionamento. E eu acho que é muito interessante esse tema. E você, né, que está aqui, pode fazer suas perguntas, você pode interagir, você pode falar conosco, pode inclusive convidar pessoas que você quiser, é só ir aqui no aviãozinho que tem embaixo da sua tela e fazer um convite, né? Convida aí quem você gosta, convida as pessoas que você, né, quer que olhem para isso, né? Então, maravilha. Berenice, que bom estar te vendo aqui. Prazer revê-la. Muito bem. Olha só, nós estamos com a Lu, a Landi, nós estamos com a Vanilda. Boa tarde, Vanilda. Nós estamos com a Alderiva. Olha só, Sandra Munari. Muita gente boa aqui hoje. Estamos começando então a nossa live e eu vou deixar aqui a nossa querida Alessandra entrar. É só ela solicitar aqui para mim que eu já vejo aqui, né? Que eu já deixo você entrar. Oi, Sandra, tudo bem? Boa tarde para você também, boa tarde. Que bacana. Quando a gente pensa, né, obviamente, em relacionamento, nós não nascemos para viver só, né? Então, acho que ninguém nasceu para viver sozinho. Então nós colocamos aí muita expectativa nos relacionamentos que temos, mas nem sempre, né, essa expectativa acaba sendo bem atendida. E por vezes o relacionamento chega ao fim. Mas eu não vou falar muito não, tá? Porque olha só, porque eu vou trazer aqui a Alessandra Figueiredo, que vai estar comigo para a gente conversar sobre isso. Olha só, a Berenice falando, que legal, saudades dos seus grandes ensinamentos. Eu estou testando esse horário das 15 horas, hein? Se vocês me ajudarem a promover o horário, se vocês clicarem nesse aviãozinho, chamar bastante gente e a gente chegar aqui num número bom, eu vou manter esse horário, certo? Mas se a gente não tiver, eu volto lá para os meus horários às 7h30 da manhã, tá certo? Vamos lá, você pode... Mas, como diz, né? Como dizia antigamente, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a Alessandra Figueiredo. Boa tarde. Boa tarde, muito bem-vinda. Obrigada. Você Boa não tarde a está, todos e todas. você não está somente bonita hoje, você está brilhando, está radiante, né? Tá uma estrela. Vou ficar vermelha, assim. Tem que se ajeitar um pouco porque eu estou muito gripada. Então tem que sair aquela cara de doente, tem que se arrumar um pouquinho. Verdade, olha aí, olha, a Jussara está falando, boa tarde, povo lindo, deixa eu ver quem mais, olha que está falando. Ah, olha só, a Sandra está falando, linda, maravilha. Alessandra, pode se Oi. apresentar aí para o pessoal, né? Eu já falei que você é escritora, né? Mas pode se apresentar e começar aí a falar a respeito, né? Vamos falar hoje de um tema que tem que ter coragem para falar, viu? Quero te dar os parabéns, porque muita gente não gosta de falar sobre, né, sobre fim de relacionamento. E muitas pessoas não superam, né? Eu não sei, mas eu já vi vários clientes meus, né? Que depois de muitos anos a pessoa ainda não conseguiu superar a relação, não consegue ter mais um relacionamento, ou às vezes fica depressiva, ou tem uma série de coisas, né? Uma série de problemas advindos de um rompimento, tá?
e você vai falar sobre superar isso, né? Então, muito bem-vinda, fica à vontade aí para dar o seu recado. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu sou a Alessandra Figueiredo. Hoje, né, na atualidade, eu já me apresento como escritora, mas eu sou professora. Minha formação na graduação é português e inglês. Eu também sou psicopedagoga, né, sou especialista em psicopedagogia. E agora há pouco terminei o meu mestrado, agora eu sou mestra em educação. Eu moro em Delmiro Gouveia, aqui em Alagoas, né, sertão de Alagoas, já na divisa de vários estados. Nós fazemos divisa com Pernambuco, com Bahia e com Sergipe. Então, a nossa região é uma região banhada pelo Rio São Francisco, especificamente na região dos Quênios. Então, nós moramos aqui. É uma região assim muito linda. Eu convido até todos vocês para conhecerem. Tenho postado bastante aqui para as pessoas conhecerem onde nós estamos nesse momento. E depois de algum tempo, né, eu também hoje sou consteladora familiar, né? Sou uma das alunas formadas pelo professor João Bastos e também estou trilhando por um outro caminho que é o da terapia. Eu ainda exerço a profissão de professora, mas agora eu tenho uma segunda paixão, porque eu gosto de ser professora, mas eu também agora me apaixonei pela terapia, principalmente, né, na área da constelação familiar, e amei esse convite, né, do professor João Bastos para falar um pouco sobre como a gente supera o fim de um relacionamento. E no meu caso, né, fui convidada porque ele sabe que eu vivenciei um relacionamento muito longo, foram quase 25 anos, então realmente é muita coisa para contar. Mas eu vou deixar, João, você conduzir a entrevista e eu vou falando. Tá certo, eu estou aproveitando aqui, para convidar umas pessoas que eu sei que se interessam por esse tema, né? Então, falar, né, de fim de relacionamento, né, falar, porque quando a gente fala de fim, a gente fala de algo que teve um começo, né? A gente fala de algo que um dia a gente escolheu, né? Você escolhe um relacionamento, você começa um relacionamento porque você gosta da pessoa, porque você tem expectativas, né? Às vezes tem planos, faz uma série de coisas, né? Quando a gente está sozinho, então a gente leva em conta aquilo que a gente quer, mas quando você começa um relacionamento, você tem aí uma série de coisas. Aí tem um rompimento desse relacionamento, também é um rompimento de uma série de sonhos, de uma série de expectativas. Então eu acho que a gente podia começar, né? Você podia falar um pouco disso, né? Como é isso para você e como é essa fase e como você conseguiu superar isso, né? O que aconteceu? Então, eu penso que as pessoas, quando elas decidem dar um passo mais sério, vamos dizer assim, um casamento realmente, porque muitas vezes a gente mora junto, mas a gente não tem algo oficial, né, oficializado, né, em cartório. Então, quando a gente pensa em dar esse passo, que é muito sério, penso eu que nós não pensamos que é algo que vai acabar. Eu, pelo menos, quando eu casei bem novinha, casei aos 20 anos, eu gostaria que tivesse durado para a vida toda, porque, como você falou, quando a gente conhece o outro, né, que se apaixona, né, e depois aquela paixão vira amor, a gente pensa que é para a vida toda. Mas o casamento, ou o relacionamento, seja lá o que for, o namoro, eu costumo hoje dizer que é como uma planta. Essa planta, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser colocado o adubo, ela precisa ser realmente muito cuidada, né? Ter uma importância, porque se for só para criar uma planta e deixar ela lá de qualquer jeito, ela vai morrer. Então, assim é um relacionamento, né? Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser regado, ele precisa ser zelado. Mas com o tempo, com a nossa vida, a profissão, a chegada dos filhos, a vida do trabalho mesmo, que é muito estressante, a gente vive muitas vezes mais para o trabalho, a gente tende a deixar o relacionamento em último plano, muitas vezes, né? Justamente no lado da mulher, eu acho que é a parte que mais se dedica. Eu não posso falar como homem, eu estou falando no lugar da minha fala, enquanto mulher,
que eu penso que a mulher, na parte do relacionamento, ela se dedica um pouco mais. O homem, não trazendo aqui uma crítica para o homem, é uma observação. O homem, muitas vezes, ele tende a dizer que está tudo bem, que ele está em casa, ele está com a mulher, mas ele não tem esse cuidado, né? Alguns, penso eu hoje, depois que estudei muito, né? Porque a gente precisa estudar para superar, que eu vou chegar daqui a pouco lá. Então, depois que a gente olha para isso, né? Para essa falta, a gente percebe que o casamento, o relacionamento, ele tende a se desgastar por falta de cuidado mesmo. Então, o fim chegou, né? Então, muitas vezes é preferível que seja dado um fim mesmo, né, naquele relacionamento, porque quando envolve filhos, quando envolve família, é melhor que haja essa separação, porque por várias vezes muitos casais eles vivem só por uma justificativa à sociedade ou à família, mas na verdade aquele casamento não existe mais. Então penso eu que a parte mais sensata de um relacionamento é o término, que é a parte mais sofrida, que é a parte mais que traz assim, prejuízos emocionais para toda a família, né? A família que passa pelo fim de um relacionamento é uma família que fica por muito tempo adoecida, né? Reverbera por tudo, porque até aquele momento da vida, né, durante 25 anos, existia uma história com personagens, existia uma casa, existia um casal, existiam filhos que conviviam. E a partir daquele momento que não existe mais aquilo, que há aquela separação, então há a tomada de partidos, né? Quem vai ficar do lado de quem? Geralmente, a sociedade, ela julga mais a mulher. A mulher, se ela chega a dar o fim no relacionamento, ela é julgada mesmo como uma culpada daquilo acontecer. Ela não é olhado o que ela passou, quantas angústias ela viveu e ao ponto de chegar àquele término. Então, naquele momento, a mulher é realmente massacrada dentro dessa instituição que não está mais dando certo. E, como eu falei, há um rompimento dessa estrutura, né? Porque não dá mais para conviver na mesma casa, dependendo de quem vai ficar com a guarda dos filhos. Eu fiquei com a guarda dos meus filhos, né? Deixei o pai deles livre para visitar, mas nós não chegamos a ter briga nesse momento da guarda. Eu não quis compartilhar, eu quis ficar responsável por meus filhos, porque eu não me via naquele momento conviver sem meus filhos, mas respeito a decisão de algumas mulheres que eu conheço que não tinham estrutura para ficar com os filhos, porque numa guarda compartilhada a gente sabe que o que é muito levado em conta mesmo é o bem-estar das crianças, né? Onde é melhor ele ficar, né? Não é tomar partido, mas mesmo naquele momento ali, nem sempre é fácil, né? Nem sempre uma decisão tomada que realmente seja bom para todos. Há muito sofrimento ali. E para superar isso, né, dentro de tudo isso, eu acho que a gente tem que se amar muito, né, sem demagogia. Né? O se amar é você se colocar em primeiro lugar e saber o que é melhor para a sua saúde emocional, né, o que é melhor para você naquele momento. E mergulhar no autoconhecimento. Só você se conhecendo quem realmente você é, o que você realmente quer para a sua vida, você pode pensar realmente em ter uma possibilidade de um outro recomeço, que naquele momento, é bom frisar aqui, quando a gente sai de um relacionamento, a gente não pensa num outro relacionamento, na verdade a gente queria aquele relacionamento que a gente estava, né? Eu queria aquele relacionamento que eu estava, mas era uma decisão que eu precisava realmente tomar para que eu pudesse ser eu, realmente, eu pudesse viver. Deixa eu te perguntar.
Antes de eu te perguntar, deixa eu ler aqui a Berenice, ela falou, pensamos que o relacionamento é um campo seguro por correntes e alianças. E esquecemos de cuidar do amor. Então, isso é verdade, Exatamente. né? Não é? Às vezes a gente não está num relacionamento, a gente está amarrado com outra pessoa. O que você acha disso que a Berenice falou? Pensamos que o relacionamento é um campo seguro por correntes e alianças e esquecemos de cuidar do amor. Eu concordo, eu concordo. Como a minha fala inicial foi essa. Quando a gente casa, eu estou falando muito em casa porque a minha experiência foi de casar, né? Não foi de morar junto, simplesmente, né? Foi oficializar. Então, é um campo seguro porque eu casei muito jovem, e eu tinha muitos sonhos para que desse certo naquele relacionamento ali, naquele mundo ali, que a gente cria um mundo nosso, né? Uma história que tem um príncipe encantado, que vai trazer flores, que vai olhar para a gente quando está doente, que vai ser companheiro de muitas vezes ficar em casa, ou se os dois decidirem sair. Então a gente cria esse mundo, né? É criado essa historinha, né? Dizem que a mídia cria, que a Disney cria, então a gente já vai trazendo conosco essa história, essa fantasia. E esse cuidar, realmente, eu tinha esse cuidar. Eu tenho esse cuidar. Eu sou uma pessoa que gosta de cuidar, né? Eu tenho uma maternagem também. Eu gosto de cuidar dos meus filhos, eu gosto de cuidar dos meus amigos, eu gosto de cuidar dos meus relacionamentos com as minhas irmãs, com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai. Então, eu não me culpo dentro disso aí, né? Eu cuidei desse relacionamento. Mas, para que dê certo, ele tem que ser algo que deve ser compartilhado, né? Que eu aprendi com você, que tem que ter equilíbrio, né? Se não tem equilíbrio na relação, se só um dá, então esse relacionamento ele tende a realmente não dar certo, porque vai desequilibrar. Um tá dando mais, o outro tá dando menos, então não vai dar certo, né? Ou um dá mais e o outro dá mais também, ou um dá menos, o outro dá menos também, mas tem que ter esse equilíbrio. Então esse dar, esse cuidar, esse olhar, infelizmente, a maioria dos casais vai perdendo com o tempo. Porque eu me perguntava, por que quando namora é tudo tão bom? Tem a conquista, né? Tem o ligar. E depois que casa, parece que aquilo ali não tem mais sentido. Para mim tem. Ainda hoje tem isso, né? Então, para me envolver em um outro relacionamento, foi muito difícil, porque eu comecei a observar mais o que valia realmente a pena, o que era repetitivo. Que eu acho que deve ser uma das suas próximas perguntas. Eu vou guardar um pouquinho. Verdade. Então, você tem, né, como você falou dessa parte desse início, né, e dessas expectativas, e mesmo da acomodação, né, porque tem horas que a gente percebe que se acomoda também. Nem sempre a coisa tá ruim, né? A gente chama de zona de conforto, que nem sempre é confortável, né? Então, às vezes, no Isso. relacionamento, também tem a zona de conforto. Às vezes a pessoa, por exemplo, é traída e se acomoda, às vezes aceita. Né? Às vezes pega e pensa, poxa, como é que eu vou viver? Né? Porque às vezes tem dependência financeira, dependência emocional, dependência econômica, tem uma questão dos filhos, né? De o que eu faço com os filhos, né? Como é que a gente vai? Todas essas coisas fazem, às vezes, o relacionamento continuar, mesmo quando ele não está bem, mesmo quando não está bom. E quando a gente olha para isso, no relacionamento, não é apenas a parte João, Oi. João, o pessoal está falando aí que não está lhe ouvindo. Eu estou lhe ouvindo, mas a Sandra falou que não, a Francineide também falou que não está lhe Falou ouvindo. que está Mas com eu eco, tá com estou. eco aí. Vamos ver aqui, mas deve voltar. Vou chegar mais pertinho, eu acho que deve melhorar. Mas está com eco mesmo. O meu som está com eco. Eco. Você não tem? Então, não, o meu som está com eco, mas É, eu não tenho o que fazer aqui, porque eu já estou. Não, não não é da tem Sandra. um. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu mudo aqui. Acho que melhora agora. Ainda continua com eco. Tá. Vou continuar aqui, porque
A, Investir aqui. a Quem Jussara estiver falou com que som está aberto, ouvindo. deixar só o professor. Se alguém tiver com som aberto, às vezes fecha, né? Para ver o que está acontecendo. Muito bem. Mas vamos continuar aqui uma coisa. Então, existe essa acomodação, como eu estava falando, né? Não, nós não estamos na mesma sala, não. Nós estamos em lugares Em lugares diferentes. Estou na diferentes. empresa, pai de empresa. Não estamos na mesma sala. Estamos assim, o eco, eu acho que deve ter parado agora. Para mim é que parece que melhorou, né? Mas olha só. Então existe uma zona de conforto, que nem sempre é confortável. Né? Eu mesmo estou me ouvindo, você acredita? Acredito. Está tendo um pouco de eco. Beleza. Alessandra, continua você falando, tá? Porque o importante é você. Né? Agora, o que eu gostaria que você falasse, tá? É como foi essa decisão, né, de terminar o relacionamento e como foi depois disso, né? Ok. Então, meu irmão, ele me disse que ele me falou, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ter outros pensamentos, né? Então, eu me dediquei muito a estudar, né? Eu comecei na minha profissão, eu comecei a estudar bastante. Então, isso me levou a ter um repertório de ter acesso a informações. E uma vez, né, eu ainda estava casada, por volta de 2016, eu assisti a uma palestra no Dia Internacional da Mulher. E era uma psicóloga que ela estava. E o tema nesse dia, um dos temas foi os relacionamentos abusivos. Porque muitas vezes a gente acha que o relacionamento abusivo só é aquele relacionamento onde há agressão física. Né? A gente não entende que até as privações, elas também fazem parte de um histórico de um relacionamento abusivo. Então, essa psicóloga, ela explicou muito bem o que era um relacionamento abusivo. Então, eu comecei a perceber que também vivia um relacionamento abusivo. E isso começou a me incomodar. Mas, assim, o que mais me levou a... João, tá dando muito retorno, viu? Eu acho que não Oi? deve estar dando muito... Agora Não, eu estou melhorou um mudando de pouco. sala. Agora eu estou te ouvindo bem. Acho que está todo mundo te ouvindo bem. Certo. Então, a psicóloga falou isso e eu observei algumas coisas no meu relacionamento. Que muitas vezes a gente tem um relacionamento que para a sociedade é um relacionamento perfeito, porque quem convive são os dois, né? E também nem estou aqui para falar do relacionamento nesse aspecto, porque para muitas pessoas o cônjuge é uma pessoa que é acima de qualquer suspeita, né? Mas para o relacionamento falta algo. E também algumas coisas que me deixavam triste, quando a gente tem um relacionamento, a gente tende a querer viver todos os momentos com aquela pessoa. Quer sair, a gente quer viajar, a gente quer ter um momento do casal, a gente quer ter um momento de sair com os filhos, e isso não estava acontecendo mais. As escolhas não incluíam mais a mim como mulher, não incluíam mais a família. Eram escolhas onde uma parte só queria sair, se divertir, e, lógico, eu era sempre a chata, né? Era sempre a mulher que reclamava, né? Era sempre a pessoa que estava provocando uma situação, provocando uma briga. Porque muitas vezes o outro não olha. Ficou perfeito o som agora, João. Não sei se quando você falar vai ficar bom. Então, assim, o relacionamento, ele passou a não estar para mim como algo que eu queria mais para mim. Agora, uma coisa foi fundamental na minha decisão foi o fato de eu ser independente. Né? Assim, foi primordial, assim, foi a peça fundamental para que eu tivesse coragem, porque é preciso ter coragem realmente para tomar essa decisão. Principalmente
para mulheres que, assim como eu, moram numa cidade pequena, onde todo mundo conhece, e as pessoas iam questionar o que tinha acontecido, e eu teria que estar preparada para esse bombardeio, né, como chegou. Mas como eu sou ainda hoje independente, isso foi, assim, muito decisivo na minha vida. Então, no conselho que eu sempre deixo para as mulheres, que por mais que tenham um companheiro, que esse companheiro ele lhe proporcione uma vida melhor, não aceitem aquilo como decisivo para a sua vida. Tenham sua vida, tenham o seu trabalho, façam o que vocês gostam, tenham um círculo de amizade, tenham amigas, porque você vai num momento de separação, a gente vai se ver sozinha. E esse sozinha, muitas vezes, a gente vai precisar muito dos amigos. Então, quando eu decidi realmente isso, eu fiquei um pouco mais tranquila, porque eu sabia que ia ser difícil, porque envolve tudo, né? Envolve bens, envolve despesa de casa, envolve o filho se vai ficar do seu lado, se vai ficar contra, a família, né? Eram duas famílias, aí vai uma família para um lado, uma família para o outro. Mas eu tive maturidade para falar para minha família que quem estava se separando era eu, né? Era eu que estava me separando, não era o outro lado que estava se separando deles. Então, falei para minhas irmãs, para minha mãe, para meu irmão, que o relacionamento que existia com eles, por meus filhos, que continuasse o mesmo, né? Que não mudasse nada. Só comigo que não estava mais dando certo. E assim foi feito. Então, a gente tem que ter muita decisão, tem que ter muita maturidade e principalmente coragem. Então, a partir daí começou, né? Então, quando eu decidi que não queria mais, eu me separei, mas ainda não pedi o divórcio. Da separação para o divórcio, teve um tempinho ainda, uns 7 meses. Porque eu também eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu sou autêntica. Nas minhas qualidades e nas minhas falhas, eu sou autêntica. Eu sabia que a decisão que eu tomasse, eu não voltaria mais atrás. E isso é fundamental, porque assim, eu penso que terminou, terminou. Se tiver um dia que voltar, não está nos meus planos, né? Então eu pensava nisso antes. E eu fiz uma viagem com uma amiga, e nessa viagem eu fui para um outro estado, para uma outra cultura. Eu vi gente diferente, eu vi coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida, assim, coisas, infinitas possibilidades, assim, abri um leque de coisas que eu podia fazer na minha vida, porque eu sozinha me bastava. A partir daquele momento eu não passei mais a buscar um relacionamento, né? Eu busquei me conhecer, a ter experiências de viagens, a sair com meus filhos, a sair e descobrir como era um passeio em família, onde a gente sai bem e volta sorrindo, porque não acontecia mais isso, né? Porque também envolvia um outro aspecto que eu não gostava, né? O meu companheiro, ele bebia muito, e isso influenciava bastante, né? Não levanto bandeira para ninguém, mas quem passa por uma situação de ter um companheiro que bebe além dos limites, de ficar bêbado, que eu também não vou mentir, né? É algo, não gosto nem de pensar. É terrível, né? Então eu comecei a perceber que eu podia ser feliz. Não quero chorar, né? Porque eu vou lembrando algumas coisas. Que eu podia ser feliz, que era o que eu queria ser feliz, né? Eu não estava separando para buscar uma outra pessoa de qualquer jeito. Eu estava preparando para eu ser eu poder ser eu, a mulher que eu sou. E foi muito difícil, sabe? O começo foi terrível, como eu falei, eu enfrentei o bombardeio da sociedade, mas eu estava segura, porque eu sempre dizia assim: quem me conhece, quem sabe quem sou eu, sabe quem sou eu. Quem vai me julgar, mas não me conhece, não vou me importar com essa opinião. Quem for meu amigo, porque é meu amigo e me conhece, vai permanecer. Eu tinha essa convicção. E as pessoas que me conheciam, elas iriam saber da verdade realmente que existia naquilo ali. E foi o que aconteceu.
né? As pessoas, o tempo vai passando e as pessoas vão percebendo realmente quem é a pessoa, né? Porque a pessoa que realmente tem uma personalidade, ela não muda de um dia para outro. E foi isso que aconteceu. Eu conheci o mundo. Eu casei uma menina e me divorciei com 43 anos. Então, eu passei 23 anos casada. E não conhecia nada, porque minha vida era trabalho, né? Tem uns animais, né? O cavalo, ele é colocado um acessório aqui para que ele não olhe, ele só olhe para frente. Eu via muito isso. Eu só olhava para frente, né? Eu não me via como pessoa. Eu me via como profissional, eu me via como mãe, eu me via como amiga, eu me via como irmã, mas eu não me via como mulher. Eu não me colocava em primeiro lugar. Então, uma das coisas fundamentais para superar o fim do relacionamento é essa descoberta. É você buscar saber quem é você, independente de quem os outros pensam que você é. É saber quem você é. E foi por aí que eu trilhei. E eu fui buscar conhecimento. Eu fui buscar entender o que era isso que as pessoas chamavam de amor próprio, que por longos 23 anos eu não tive. E foi Então, assim. você está falando de uma coisa importante, né? Que é justamente o momento em que a gente descobre, e eu também já passei por isso, o momento que a gente descobre que precisa se amar. Eu vou de 2 microfones mesmo, não sei o que está acontecendo aqui, tá? Tá dando eco, mas isso é bom que dê eco mesmo aí para vocês, tá? Nós precisamos aprender a nos amar. Você está vendo que tem o seu microfone aí do lado, Alessandra? O seu microfone Sim. aqui? Aperta nele, porque eu acho que você está de fone de ouvido, né? Deve ser do seu que está dando eco. Porque ele deve estar aí. Isso, beleza. Agora não vai dar eco, eu acho. Tá? Então, olha só. É esse momento, Alessandra, justamente onde a pessoa começa a olhar para ela. Porque no começo, quando se casa, quando a gente idealiza o parceiro ideal, a gente idealiza a parceira ideal, a gente idealiza que aquela pessoa vai suprir coisas que nós precisamos, sabe? Que vai nos olhar, que vai cuidar da gente, ou que vai estar junto, sabe? A gente pega e tem uma expectativa que o outro, ele vai completar algo que falta na gente, sabe? E, na verdade, às vezes, quando chega nesse ponto em que a gente está percebendo que o outro não está tentando completar nada, que o outro está interessado, às vezes, só nele, só nas coisas que ele quer, sabe? Só naquilo, só na vida dele, só nos direitos ou nas questões dele. E começa de maneira alguma, ser essa figura que a gente idealizou, é o momento em que existem vários caminhos. Alguns caminhos é entrar na depressão, é entrar na tristeza, é entrar na desistência, é entrar no conformismo, né? E outro é fazer o que você fez. Aí eu te admiro bastante, não é? Porque o que você fez, você olhou para você e foi cuidar de você, e foi se conhecer, e viajou, e pôde se ver. Então, eu acho que todos que estão aqui, né? Você que está aqui, poxa vida, né? Às vezes você está passando por uma dificuldade, né? Você está passando por algo complexo, e isso é bom você ouvir, sabe? Ouvir isso que está sendo falado. Olha só, daqui da Desenvolve Treinamentos, eu não sei o nome, né, da pessoa, mas ela está falando, gratidão, caí do nada nessa live, estou vivendo isto, estou no momento de me amar, e por incrível que possa parecer, estarei também incomoda algumas pessoas. É preciso ser forte. Pode abrir o seu microfone, Alessandra. Comenta aí da nossa amiga aqui. Se você conhece, ou não sei se conhece, desenvolve treinamentos, mas ela depois Não, se aí. eu não estou identificando se eu conheço, mas é oportuno, né? Uma das coisas que eu aprendi é que, infelizmente, nós mulheres, a gente não está junto. São poucas as mulheres que estão junto. É Gisele, Quando Gisele. A Gisele. Então, são poucas as mulheres que estão juntas. Os homens, eles têm um pacto. Isso eu li. Os homens têm um pacto. Um homem, ele nunca
vai ficar contra outro homem. Nunca, nunca. É um pacto entre o homem, é masculino, está neles. As mulheres não são assim. As próprias mulheres detonam, bombardeiam, falam mal, provocam as outras mulheres, né? Então, assim, seria mais fácil a gente passar por esse período, né, do luto, né, pós-final de relacionamento, se todo mundo estivesse junto, né, todas as mulheres estivessem junto. Mas a gente encontra mulheres fantásticas que estão do nosso lado, que olham para a gente e dizem assim, você fez certo. Eu lembrei agora de uma das senhorinhas, que eu tenho muitas amigas senhorinhas, e eu me emocionei porque eu lembrei que ela não está mais aqui, tem alguns meses que ela faleceu, e uma vez eu ia passando na rua e ela me viu, e ela falou, você separou e você fez a coisa certa, porque eu não tive essa oportunidade. Na época ela devia ter uns 75 anos. Ela disse assim, eu tinha 10 filhos e não queria mais um relacionamento, mas eu precisava estar naquele relacionamento porque eu não me sustentava. Então tem mulheres muito sábias que chegam para a gente e dão conselhos. E nós também podemos ser mulheres sábias e olhar para a outra e dizer, você precisa ter a certeza do que você quer, sem julgar. E a constelação familiar me trouxe isso. Como a constelação familiar também me trouxe, hoje eu olho para o meu primeiro marido, e olho para ele e vejo que foi perfeito do jeito que foi, não podia ser diferente. Tinha que ser daquele jeito, para eu ter meus filhos lindos hoje, maravilhosos, que nasceram do nosso relacionamento, que foram feitos com muito amor, porque naquele momento a gente se amava mesmo. Então, é um processo que a gente leva um tempo para entender e a gente olha para aquele turbilhão e acha que aquilo nunca vai terminar, não vai ter fim. E a gente chora muito, eu chorei muito, eu me revoltei muito com a sociedade, muitas vezes. Eu amei essa live, ter essa oportunidade, porque a gente é muito julgada. E isso que a Gisele falou, a gente precisa ter realmente coragem, porque nós tivemos a oportunidade de estar vivas. Tem tantas mulheres por aí que eu vejo que não tiveram essa oportunidade de sair desse relacionamento e morreram, né? Foram assassinadas. Então a gente precisa realmente estar junto umas das outras, né? Estar nessa corrente. Se não dá uma palavra, mas pelo menos estejamos juntas. E é fundamental isso. Mulheres tenham suas profissões, consigam dizer o que vocês querem, o que vocês não querem, não aceitem aquilo que você não quer mais para você, não aceite, eu costumo dizer, não aceite migalhas, e estejam preparadas que vai passar. Tudo isso vai passar. Fecha um pouquinho o seu microfone, não? Eu sou homem, né? Então, tô do lado aqui, né? O inimigo. Mas eu passei a minha vida, bem, ao menos metade da minha vida, né? Os últimos 30 anos, lidando com mulheres, sabe? Ouvindo mulheres, entendendo. Eu acho que hoje... E também, né, tive relacionamento com 4 mulheres, relacionamentos longos, né? Que houve também separação. E eu vejo, né, que as mulheres realmente têm desafios muito maiores do que os homens na sociedade. Sabe, são desafios enormes. Começa com um desafio, né, que é logo no começo da vida, né? Porque o homem pode ter um relacionamento com a mulher e ele vai lá e tem o prazer, né? E a mulher desse relacionamento tem que, às vezes, levar os filhos, tem que levar a vergonha, tem que levar a incompreensão, né? E muitas vezes nós temos aí, né, mães, né, solteiras, né, que imaginam o que enfrentaram de dificuldades aí
da sociedade, né? Depois nós temos a sociedade que tem essa questão do homem, né? Do homem poder tudo e, né, e ter essa liberdade, e a mulher, ela tem que ser resiliente, né? Ela precisa ser resiliente. Nossa, o seu marido te traiu? Não, né? Não é fácil encontrar. Então, né? A camufla, fica tranquila, né? E deixa a coisa acontecer. Ah, mas você fica em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, e o marido está bebendo, está no bar, enchendo a cara, bebendo, está com os amigos, né? No futebol, não sei o quê, e você tem que ficar em casa, porque se você sair, para onde você foi? Como assim você saiu? Então nós temos visões assim muito diferentes, né? A coisa hoje, obviamente, que ela já tem muitas mudanças, né? E a mulher, ela tem alcançado, a partir do momento que ela não é mais dependente, muita coisa, mas a sociedade ainda é muito preconceituosa, né? Com relação a tudo. E aí a gente precisa ampliar nossa consciência, né? A mulher precisa entender que existe uma consciência social que vai ficar na mente dela, cobrando dela o tempo todo, ela mesma, a consciência que está nela. Tá? Então existe uma consciência social, existe uma consciência familiar e existe uma consciência pessoal. Então nessa luta, né, de você conciliar, né, a consciência dos outros, aqueles que julgam, aqueles que acham, o que a sociedade pensa a respeito. E daquela consciência sua que diz, poxa, você pode ter prazer, você merece ser feliz, você tem que se realizar, tá? O sexo, por exemplo, não é só para o marido, né? Ele também é para a mulher. Então, aí, né, tem que ampliar essa consciência. E você falou de constelação familiar. Em que momento a constelação familiar apareceu para você e qual foi a influência que ela teve e o que você pode dizer, né? Porque é algo diferente, né? Até a Sandra está falando aqui, aproveitando, viver uma separação realmente é um momento extremamente forte, onde as mulheres sofrem muito. Mas também somos feitas de amor para superar através do entendimento e da permissão de ser feliz. Né? Escreve bonito essa mulher, hein? Nossa! Pode falar, Alessandra. E eu tenho satisfação de dizer que sou amiga dessa mulher, Sandra. Ó, antes de falar sobre a constelação familiar, eu também gostaria de falar uma coisa, né, que eu aprendi, não foi com você não, mas eu aprendi no Sagrado Feminino, que a gente não precisa ter essa disputa do masculino e do feminino. Né? Não tem essa necessidade. Né? É fundamental para um relacionamento dar certo ter a energia masculina e a energia feminina. Eu sofri bastante, porque como eu falei, né, eu sou sagitariana, né? Então eu gosto de ter minha liberdade. Como eu gosto de ter minha liberdade, eu uso muito a energia masculina. Eu meto as caras, eu faço as coisas, né? Eu só nunca troquei pneu de carro porque nunca precisou. Mas eu lavo o carro, eu sou o furacão, assim, eu faço qualquer coisa. E eu não sabia receber. O meu receber, ele estava muito travado. Né? Ou seja, eu não aceitava, nesse momento, né, da minha vida, de ficar sozinha. Eu não aceitava o outro, sair, eu queria dividir conta. E essas coisas que a gente vai fazendo e vai achando que é bem natural, mas não é. Né? A gente precisa aceitar ser cortejada, a gente precisa aceitar que o outro pague alguma coisa, que nos proporcione uma viagem, que dê um presente. Então, esse receber, ele é importante. Né? Então, essa energia masculina, ela é fundamental. A gente tem que ser feminina, com a energia masculina e saber ter esse equilíbrio, né? A gente precisa saber que existe o homem, que existe a mulher num relacionamento. A gente não tem que estar assumindo ninguém o papel do outro. Mas, já mudando para a constelação familiar, eu tenho um casal de amigos, a Renilda e o Raimundo Nonato, que quando eu me divorciei, eu fiquei muito lá. Eles têm uma pousada, que é um centro holístico, a Pousada Verde, que fica aqui no Talhado, nos Cânions. E o João veio fazer um trabalho lá. E eu conheci
a constelação lá, nesse espaço, mas era muito superficial. Eu comecei lá, eu não acreditava ainda, eu via que a Elizabeth está aí na live também. A Elizabeth é uma amigona minha e ela me apresentou muito do holístico. Eu era muito, assim, não voltada para isso, eu era voltada só para o trabalho, só pensava eu como professora e enfim. E foi lá que eu conheci as constelações, mas eu não entendia. Eu comecei só observando, depois eu comecei a participar como participante da constelação, porque eles recebiam grupos constantemente lá. E depois eu e um grupo de amigas decidimos formar um grupo de constelação. Uma vez por mês, nós íamos lá para a pousada e nós fizemos isso durante um ano. Cada mês, a gente ia para lá e se constelava, participava, umas participavam da constelação da outra nesse espaço. Então lá eu me apaixonei, realmente, eu entendi o poder que a constelação tem, porque a constelação, ela permite que a gente olhe nossa história sem interferir nela. A história vai acontecendo naquele momento e a gente vai observando como são as coisas sem precisar interferir. E foi assim, naquele momento que eu disse, peraí, eu preciso me constelar. E uma das primeiras coisas que eu coloquei foi que eu trouxe para constelar o meu relacionamento. Minha relação dentro daquele casamento. E eu já estava nesse processo, como eu falei para vocês, de pedir realmente o divórcio. E foi naquele momento ali que a constelação mostrou que apareceu o elemento que representava, que eu não vou dizer como era, mas o elemento que estava representando na minha constelação disse que só era até ali. Que só era até ali. E eu entendi que realmente não tinha como ir mais. E João sabe melhor do que eu explicar como a constelação acontece, né? Os ajustes que são necessários, a carga que a gente traz dos nossos antepassados, que hoje eu já entendo, né? Que nós somos os sonhos dos nossos antepassados. Então, minhas avós, minhas bisavós, minhas tetravós, certamente elas queriam ser uma mulher como eu sou hoje. Certamente elas desejaram ter relacionamentos onde elas fossem felizes. Certamente eu não sei o que aconteceu no relacionamento delas, porque são outras gerações, mas eu carrego essas angústias que eu carrego. A constelação me mostra que elas não são minhas, só minhas. Né? Eu tenho uma carga familiar. Então foi aí que eu descobri e tive a vontade de me tornar consteladora, e hoje sou consteladora. Maravilha, né? Então, bem, aí tem esse despertar. Então, a gente já passou aqui, nós estamos falando aqui com a Alessandra, ela já passou do início do relacionamento, não é? O período do relacionamento, como isso, né? As coisas que acontecem, o fim do relacionamento, né? Como acontece esse fim. E aí, depois, o pós-relacionamento, né? Aí, quando você consolida, né, que você termina o relacionamento, está num outro momento. Tá? Quando eu conheci a Alessandra, eu estava justamente nesse momento, né? Então eu estava terminando, né, tinha terminado um relacionamento de uma forma abrupta, de uma forma não esperada, de uma forma que foi muito de repente, né? E para mim, o que eu tinha muito naquele momento, o que eu sentia era a sensação assim de um vazio, né? Como se você tivesse uma série de coisas, uma série de planejamentos, uma série de coisas que você tinha como certa e de repente, não é? Aquela pousada foi o meu santuário, foi o lugar onde eu pude pensar em missão de vida, eu pude pensar o que eu estou fazendo aqui, eu pude pensar nos meus planos, o que eu realmente gostaria de deixar de legado para as pessoas, não é? E lá surgiu aí para mim, né? Naquele momento surgiu essa mudança, né? Então aquele final do relacionamento foi para mim um começo de uma nova fase da minha vida. E o que eu acho importante, né? Você que se separa, né? Você que de repente parou,
a gente precisa encontrar um sentido para a vida, sabe? Uma outra perspectiva. E para mim, né, essa questão de olhar e perceber, aí como bem falou agora aí, a natureza, né, 2009, né, respiremos para entrar no processo de cura e sobre nossos propósitos, mas é justamente isso. E eu estava bem nos cânions, né, com o Rio São Francisco ali perto de mim, com toda aquela natureza, entrei num trabalho, né, de mudança, de transformação, física, emocional e mental. Então, o que eu posso dizer realmente disso é isso. Mas lá eu tive a oportunidade, né, de conhecer um novo mundo, novas pessoas, e conheci a Alessandra. Né? Conheci justamente a Alessandra. E isso foi muito especial, porque às vezes a gente não espera, não é, que você vai, num determinado momento, encontrar, sabe? Algo. Eu não queria ter nenhum relacionamento, muito menos naquele momento. A minha ideia era completamente longa disso. Mas, às vezes, você encontra aonde você não procura. Sabe? Às vezes você encontra as coisas aonde você não está procurando. Às vezes você pode procurar e, às vezes, a pessoa fica tão preocupada e tão ansiosa em tudo que você não encontra. Mas ali foi uma mudança, foi uma transformação. E eu fico muito feliz da Alessandra estar aqui hoje, né? Porque a gente começa a entender que tudo que acontece é perfeito da maneira que é. E a constelação nos ensina isso. Eu acho que até o momento que eu me separei, eu vivia aquilo que eu achava que era certo viver. E depois da minha separação, eu passei a me entregar, sabe? Me entreguei e acredito que Deus começou a guiar a minha vida por muitos caminhos ali. Eu acho que aí a terceira parte, não sei a terceira ou sei lá a quarta parte, né, quarto momento, que a Alessandra falou, de autenticidade, de você encontrar você, de você querer ser feliz, mas aí de você confiar. Eu acho que é a outra parte. Você voltar a confiar na vida e poder se entregar a isso. Exatamente, né? Ninguém segue um modelo pronto, mas a gente busca um modelo pronto. Então, eu passei 5 anos entre o divórcio e meu primeiro relacionamento pós-divórcio. Quando a gente está nesse período, a gente conhece muita gente, a gente encontra muitas pessoas, a gente encontra muitos oportunistas ou oportunistas. E é difícil a gente decidir o que realmente quer. Então, eu conheci algumas pessoas, né? Eu não sou muito de sair, mas eu conheci algumas pessoas. Mas eu observava que as pessoas que eu conhecia eram muito o mesmo modelo. Era como se eu estivesse mandando uma mensagem para o universo e o universo mandava para mim exatamente tudo daquilo que eu dizia que eu não queria mais. Então, era como se eu dissesse assim, eu não quero isso, e vinha isso. Eu não quero isso, e vinha a mesma coisa. E uma vez eu li um texto, e também participei de um outro processo, que dizia que a gente tem que saber exatamente o que não quer. Porque se a gente sabe o que quer, o universo não vai mandar. Ele só vai dizer assim, não, tudo bem, ela quer assim. Você tem que saber o que você não quer. Então, se você conhece uma pessoa e você aceita tudo que aquela pessoa dá para você está aceitando o que você quer. Ah, mas é meio confuso isso? Observem. Eu conheço uma pessoa que eu dizia que eu não queria mais uma pessoa que bebesse. Aí eu conheço uma pessoa que a pessoa bebe. Aí eu fico com aquela pessoa conversando, sabendo que aquela pessoa bebe. Então vai para o universo aquela mensagem. Então, tudo bem, ela está aceitando aquilo. Então, por que eu estou falando isso? Porque a partir desse momento que, como o João trouxe isso, do que eu quero para a minha vida, eu preciso ter consciência realmente do que eu quero, né? Então, eu dizia assim, eu não vou querer mais isso.
Se for para eu ter uma pessoa desse jeito, desse jeito, desse jeito, eu prefiro ficar sozinha. Mas era um sozinha sem solidão, com solitude. E o que é solitude? É você gostar de estar com você, é você gostar de sair com os amigos, é gostar de estar sozinho em casa, vendo o que você gosta, suas séries, suas músicas, lendo seus livros, e tá tudo perfeito, você não está atrás de nada. Então, a primeira coisa que eu trago isso de superar um relacionamento é esse momento de você viver bem com você, de você ser o amor da sua vida e tá ali e conversar com o universo. Olha, Deus, se não for do jeito que eu penso que é, então tá ótimo, tá perfeito, eu tá sozinha. E foi isso que aconteceu. Eu não estava mais procurando. Eu já dizia, vixe, eu acho que nunca mais eu encontro uma pessoa, porque não vai existir essa pessoa do jeito que eu quero. E lógico que não vai existir, né, minha gente? Porque eu já disse que a gente mora num planeta, vive num planeta de pessoas imperfeitas. E não vai encontrar ninguém perfeito aqui. Mas esse não procurar é que é interessante. Então eu passei um tempão mesmo, sozinha e feliz. Vivendo feliz. E o universo, de repente, ele traz as surpresas. Porque você não está conectada com nada. Você não está conectada. Ah, eu tenho que ter um relacionamento. Se eu não tiver uma pessoa comigo, eu vou morrer. Não existe isso. Você tem que dizer, se tiver que vir no momento certo, vem. Se for para minha felicidade, se for para eu estar bem. E se não for, tá tudo bem também, tá tudo certo. E foi o que o João falou. Quando a gente está desconectada de tudo, a gente vai estar aberto para o leque de possibilidades que tem aí no universo, né? Infinitas possibilidades que eu nunca considerei, que eu nunca pensei e vão aparecer. É isso, né? Até a natureza. Fala o seu nome aí pra gente, tá? Natureza 2009, coloca o seu nome, né? Ela está falando que energeticamente, na separação, precisa ser trabalhado para que ninguém atrapalhe entrando no campo do outro, né? Dizendo de outra forma, né, ao menos para mim, né, na separação, o que é importante é a Beth que está aí falando, né? Então, Beth, bacana o que você falou, tá? E Beth ou Berenice, agora eu já não sei mais se é Beth ou se é Berenice, né? Acho que é Berenice, ela deve ter tido aí o corretor. Muito bem. A gente precisa olhar muito, né, quando nós fazemos a separação. Se você separar e você continuar com raiva, se você separar e você quiser uma vingança do outro, se você separar e você quer uma compensação, se você separa e você continua internamente brigando com aquela pessoa, se você continua, se você fica com ódio, se você fica com raiva, se você fica com desejo de vingança, se você fica olhando aquilo e tentando ver assim, eu quero ver aquela pessoa, quero ver o mal daquela pessoa. Se você ficar assim, você jamais se separou, tá? Você continua no mesmo relacionamento. Então, se tiver alguém aqui, né, e você sente que tá, né, que sente ainda essa raiva, que quer uma compensação, que quer, sabe, que precisa, né, de algo, quer ver o outro sofrer. Então, se você continua alimentando isso, então você ainda está na energia da pessoa, tá? E a gente precisa deixar ir, sabe? Nós precisamos deixar ir. E aí, a gente olhar para a pessoa e falar: eu aceito você do jeito que você é. Eu permito a você ser do jeito que você é. Eu permito que você seja quem você é, por mais que você seja diferente de mim, sabe? E é um permito assim, né? Eu permito, mas eu não preciso viver com essa pessoa. Tá? Você permite, mas você não precisa conviver. Quando a gente entende que a aceitação do outro é a aceitação do outro como ele é, eu não quero mais que o outro mude, o outro não precisa mudar mais, a gente começa a entender que assim, eu não quero viver, eu não quero conviver, eu não quero essa relação, mas que o outro, né, pode ser como ele é, sabe? Ele pode ser como ele é e seguir o caminho dele. E aqui a gente rompe, tá? Porque existem duas coisas na constelação e pouca gente fala a respeito. Eu vejo tanta bobagem falada a respeito de constelação, sabe? Que às vezes eu fico até assustado, porque
a gente precisa saber conectar, é uma das coisas. Como é que a gente conecta aquilo que está desconectado de forma errada? E como é que a gente desconecta aquilo que está conectado de forma errada? Então a gente tem que ter duas coisas que um constelador tem que saber. Ele tem que saber conectar e ele tem que saber desconectar, certo? E eu acho tão lindo isso, né? Tão bacana. Ale, olha, tá tão boa que nós vamos atingir 1 hora de live, né? Então, nós vamos ter que, né, encerrar. Eu vou deixar a palavra com você, para você fazer o encerramento, né? Mas eu acho que você falou tanta coisa bacana. Eu não sei para vocês, né? Mas quem gostou, né? Fala aí se gostou, né? Dá um joinha para a Alessandra entender se realmente foi, né? Se foi importante, né? Se vocês gostaram, para que ela queira vir novas vezes e estar aqui com a gente. Tá? Você encontra a Alessandra também, tá? No Clube de Constelação, né? A Alessandra está lá no Clube de Constelação, já fez palestra, inclusive, sobre sexualidade, né? Que é uma outra área, né? Que a Alessandra pode falar muito para vocês, né? A mulher, né? Descobrir a sua sexualidade após até um relacionamento, né? Você construiu, né, toda uma história e todo um aprendizado a respeito e que é bacana, né? Eu vou te chamar um outro dia para a gente falar sobre essa parte de sexualidade. Mas o pessoal aí parece que gostou, foi perfeito, muito bom, amei, a lei maravilhosa. Olha só, amei, que bacana, gente, que bacana. Aí eu fico muito feliz que seja assim. Quem não segue a Alessandra, aproveita para seguir agora, né? Vai lá e aí é Alessandra. Como que é? Alessandra.figueiredo, né? Então, Alessandra.figueiredo, aí vocês podem seguir. Eu fico muito feliz, Alessandra, de você estar aqui e fica à vontade para dar as suas palavras, né, para encerrar. Eu quero agradecer a você, João, em primeiro lugar, pelo convite, né, dizer que estarei sempre por aqui. Quero agradecer todas que estiverem aí ainda, que passaram por aqui, ou todos, que eu não estava vendo quem está aí, estiver. Eu vi que o George, que é um amigo lá de Aracaju, que ele aí entrou também. Eu costumo dizer que a gente não vem para esse planeta para brincar. E cada dia que passa mais, eu estou percebendo dessa responsabilidade, né? A gente vem realmente para contribuir. Então, eu me disponho para o plano, seja lá qual for, do universo, a contribuição que eu posso dar para a sociedade. Então, eu conversei com o João essa semana que eu acho que eu estou cumprindo o meu papel como educadora, como professora, porque já são 33 anos, né? Eu já estou bem próximo de me aposentar, vai demorar pouco tempo. E eu sei que é algo que eu fiz, que eu contribuí, né, com a sociedade delmirense aqui, que eu moro em Delmiro Gouveia, aqui em Alagoas. Eu faço com amor, eu trabalho com amor, eu olho para o meu aluno com amor. Eu acho que eu sou muito importante, João me falou ontem isso, né? Que eu sou importante naquele lugar que eu estou, dentro da sala de aula, com meus alunos. Então, é uma carreira de 33 anos, né, de contribuição. Então, eu sei que eu contribuí. Mas agora parece que o universo quer uma outra contribuição minha, né? Eu costumo dizer que as coisas elas sempre chegam para mim, eu nem estou pensando, nem estou planejando e as coisas vão chegando, os convites vão chegando. Então, o convite para falar de relacionamento chegou e eu não me senti incomodada de falar, porque faz parte da minha vivência, né? Até no meu livro, que está aqui, nesse livro aqui, A Menina na Árvore, que para quem não sabe, eu tenho esse outro aqui meu, Caçula, e esse terceiro, Delmiro Gouveia, Cidade da Gente. Então, nesse livro aqui eu trago um pouco de quem sou eu, né? A menina na árvore sou eu. Essa menina que superou tanta coisa, né? Que foi uma menina um dia e que está prestes a completar 50 anos, que eu já estou já completando agora, no final do ano, eu completo 50 anos. E o universo está me trazendo isso. Talvez agora a minha contribuição seja nessa área da terapia, de falar para as mulheres, de dar voz. Eu acabei meu mestrado agora, eu fiz uma disciplina onde falava do lugar de fala e a fala do lugar. Quantas pessoas gostariam de ter essa fala, né? Então, a fala
do lugar, eu falar no lugar das mulheres. Eu mostrar que nós precisamos ser ouvidas. Seremos julgadas de qualquer jeito, mas a gente precisa ser ouvido, né? A gente precisa estar junto, crescer junto. E essa contribuição, como o João falou, da sexualidade, é porque muitas vezes a gente desassocia a mulher da sexualidade. É como se a mulher ela fosse só mulher. Mãe, a mulher profissional, mas ela não fosse a mulher. Então, falar de relacionamento também fala de sexualidade. Então, talvez eu tenha ainda que contribuir, talvez em um outro momento a gente possa também estar aqui falando sobre isso. Mas nesse momento eu vim trazer a minha contribuição, porque muitas pessoas podem dizer assim, mas ela vem falar sobre como superar um relacionamento, ela está então plantando que o relacionamento pode terminar e várias outras coisas. Não, nós estamos só falando que é possível de acontecer e que se acontecer, você esteja preparada para aquilo de uma outra forma que eu não tive. Na minha época, quando eu me separei, há 6 anos, não tinha essa abertura, não tinha internet, eu não podia ouvir, eu tive que pesquisar. E hoje eu estou aqui, e como alguém que entrou a Gisele entrou na live, e falou o quanto foi importante ouvir, porque ela está passando por isso. E quando a gente está passando no olho do furacão, como diz, a gente acha que nada vai dar certo. E pode dar certo e vai dar certo. Então, quero agradecer, né, o tempo de vocês aí também. Dizer que estou por aqui, né, que meu livro, que está aí, A Menina na Árvore, é um convite, né, das pessoas deixarem suas histórias, escreverem suas histórias, porque cada um de nós tem a sua história. Histórias nem tão alegres, mas tão importantes, né, para a sociedade saber quem nós somos, para que a gente não seja apagada, que a gente não passe pela nossa vida sem voz, né, emudecidas. E é isso, muito obrigada. Estou aqui, João, também toda quarta, é um convite que eu faço no Clube de Constelação, que a gente participa com o professor João Bastos toda quarta-feira. Nós temos um grupo maravilhoso que eu estou vendo as meninas aí. Para eu não errar os nomes, tem várias meninas que estão aqui. Meninas, digam aí que eu vi a Lu, eu vi a Vanilda, eu vi a Sandra, eu vi a Andréa, mas aí para eu não errar mais ninguém, botem aí eu, todo o Clube de Constelação. Então é um espaço no Clube de Constelação onde a gente pode ter essa conversa, num grupo onde a gente é acolhido, tendo o João Bastos, que é um dos maiores consteladores do Brasil, quando eu conheci lá nesse espaço holístico, foi essa informação que eu tive realmente, eu sei que é. E aqui, quando for possível, nesse momento aqui, eu estarei aqui, João. É só me convidar. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Sou muito grata ao universo pela oportunidade. A Berenice Obrecht, né, que falou aqui, está falando, é a verdade contada e sentida com amorosidade e conhecimento. Tá? A Carla, né, falou aqui, ó, a Carla daqui, nossa, a constelação familiar foi muito importante no meu processo de separação. Muito obrigado, Carla. A Carla também foi aluna minha aqui, né, em Delmiro, que bacana, que bom, né? Poxa, muito feliz realmente de ter estado nessa live. Você foi muito especial, tocou aqui no coração de muita gente, tá? Dá para perceber, né? As pessoas ficaram muito tocadas, acho que se identificaram com o que você falou, porque você é verdadeira, você não está para falar tecniquez aqui, né? Você está falando de uma vida, né? E que bacana é a gente poder ter esse contato, tá? Então, quem quiser, né, pode mandar direct para mim, para a Alessandra, que a gente vai dar toda a atenção do mundo para vocês e vocês fazem parte aí da nossa família, tá? Eu vou convidar a Alessandra, né? Não sei se sempre às 15 horas ela pode, né? Mas eu acho que a gente poderia, na próxima sexta-feira, continuar esse assunto, talvez. Às sextas eu posso. Então gostaria de ver, talvez, se na próxima sexta-feira, às 15 horas, a gente dá uma continuidade, entrando um pouco nessa área da sexualidade. Eu não sei o que vocês acham aí, o que vocês acham que seria legal trazer a Alessandra novamente aqui, para ela continuar um pouco esse bate-papo, que eu gostei muito, né? E eu senti que as pessoas gostaram. E se vocês quiserem,
aí nas 15 horas, na próxima sexta-feira, a gente ter ela aqui novamente. Eu gostei de estar nesse horário aqui, achei que foi muito produtivo e eu vi muita participação de vocês. Tá? Quem quiser aí, fala, né? Se manifesta aí, né? Para ver se a gente tem que fazer uma enquete ao vivo aqui. Quem gostaria, né, de ter um bate-papo. E se você ainda tiver uma pergunta aí, pode fazer, tá? De repente faz uma pergunta que a gente ainda responde, né? Ó, a Lu já está falando que vai estar aqui, a Berê falou legal, a Sandra está dando parabéns para você. Olha aí, pessoal. João, Olha, deixa eu mandar um beijo para outra Sandra. Essa Sandra Regina. Sandra, ó, saudade, viu? só a Lu tá aí, tá aqui, ó. A Lu tá falando aí, ó. A Lu lá do clube também. Tá falando. A Sônia Lira aí, ó, mandando um cheiro para você. Tá bom. A gente acha que tá bom, né? Vamos encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Tá bem legal. Beijo, Ale. Tá? Pessoal aí, ó. Só amor. Só amor. Eu quero deixar uma coisa importante, gente, para vocês. Às vezes, no momento em que você menos espera na vida, ela te dá o que você sempre sonhou, sabe? Ela mostra que ela estava apenas guardando o melhor para o final, sabe? João, Oi, depois eu quero mandar um beijo para uma aluna minha que entrou aí. manda aí, Ana Alves. Ana, minha aluninha. Minha professora maravilhosa. Eu sou professora dela, eu estava dando aula para ela ontem. Beijo. Bacana. É daquela turma lá que é dona sua, que fala, ela é nossa. Não, ela é da minha turma de meninos. Eu tenho uma turma que são 36 alunos, eu acho que são 6 meninas. Ela é dessa minha turma que já veio do ano passado e agora ela é essa turma. E ela é um xodozinho. Beijo, Ana. A Berenice, acho que é Berenice, né? Ela falou que era Beth, depois Berenice, agora eu não sei mais se é Beth ou Berenice, mas que seja Beth ou Berenice, feliz com boa tarde, gratidão. Aproveite esse potencial do professor, ele tem muito a doar ainda. Ah, Berenice, já sei quem é, que aqui não dá para ver a foto, Berenice, é muito pequenininha, não dá para te ver, mas a Berenice, acho que é de Maceió, né? Que bacana, muito obrigado, Berenice. Tá? Você, não sei se é de Maceió, deixa eu ver. Tem que ver aqui de onde que é, mas eu sei que a Berenice, a fotinha é pequenininha, mas eu acho que é isso. Ou é de São Paulo, hein? Olha só, eu acho que é de São Paulo. Berenice, você é de São Paulo? Hã? É a Berenice de São Paulo? Não sei, vamos ver. Daqui a pouco a gente vê. Que bacana. Ah, não, é de Maceió, tá vendo? É isso mesmo, eu sei. Eu conheci duas Berenices, eu estava reconhecendo. Essa é de Maceió. Que bacana, Berenice, muito bom. Tá? Obrigado por estar aqui. Você sabe que a gente faz amigo por onde passa, né? Não é verdade? E eu fico muito feliz de ter essas amizades. Então, encontro marcado na próxima quinta-feira, sexta-feira, na próxima sexta-feira, às 15 horas, um novo encontro com a Alessandra, falando agora. Vamos deixar o relacionamento que foi para trás e vamos falar como é que você reconstrói a sua vida, né? Como é que essa questão da sexualidade, como é que você se encontra, como é que você se torna pleno e feliz, né? Porque a felicidade, ela existe. A gente precisa saber, né? Reconhecê-la, tá? Beijo.